Pessoal, eu estou falando assim bem baixinho porque já são 2 horas da manhã e eu não vou poder gritar, não vou poder me alterar hoje porque meus vizinhos podem se incomodar. Então eu preciso manter um tom de voz bem abaixo do que eu geralmente utilizo. Mas é importante esse vídeo porque hoje é a estreia do Campeonato Brasileiro. E mano, não tô nem aí, velho. Vamos embora que vai ser boa! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio Henrique, vamos começar mais um vídeo. Galera, o vídeo hoje vai ser muito da hora, vai ser muito divertido. Vamos utilizar aqui uma plataforma que o Globo Esporte liberou pra gente fazer um acompanhamento aí dos times do Campeonato Brasileiro. Quem vai brigar por título, quem vai correr risco ao rebaixamento e enfim, todas essas coisas aí. Então vamos aqui fazer nossa listinha, vamos aqui brincar, né, jogar com esses times. Lembrando que também com isso vai vir o Cartola, né? E você e você que é acostumado a jogar o Cartola, não esquece esse ano voltar aí, monte sua liga. Não sei porque eu tô fazendo essa propaganda, velho. Não tô recebendo nada por isso. Vamos aqui colocar aqui na plataforma. É muito interessante isso, porque o Globo Esporte divulgou, que é justamente pra gente poder analisar alguns times, né? Justamente com alguns times que subiram, também levando em consideração a atual fase e todas essas coisas. Então vamos levar alguns critérios em consideração. Mas antes, você já é inscrito aqui no canal? Não? Por favor, cara, não perde tempo, vem conferir aqui o conteúdo, garanto que você vai gostar. Clica aqui no inscrever-se, ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos, toda terça e quinta-feira, 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, como você preferir. Vídeo novo aqui no canal, diversos conteúdos e vamos embora. Então galera, estou aqui, né, no Monte o Seu Guia, no site do Globo Esporte. Vamos fazer uma avaliação aqui, na minha opinião, o que eu considero, sem clubismo, tá? Sem fanatismo, clubismo ou qualquer outro tipo de ismo. Vamos levar em consideração, pelo menos eu vou levar em consideração a atual fase dos times, o que eu vi nos campeonatos regionais, o que eu vi na Copa do Brasil, Libertadores e etc. Certo? Então tem aqui 4 plataformas onde são, na verdade, são 4 plataformas. São candidato ao título, pode surpreender, candidato a coadjuvante e risco de Z4. Então, cara, para deixar interessante, eu vou fazer o seguinte: eu vou levar em consideração para cada uma dessas plataformas 4 times, certo? Escalados exatamente na ordem em que eu acho que vai acontecer. Por exemplo, aqui no candidato ao título, eu vou separar os 4 primeiros times, os 4 primeiros times que eu espero, que eu acho que vão estar exatamente nessa posição no Campeonato Brasileiro, tá certo? Nossa, que coceira no nariz. E sucessivamente com os outros. Pode surpreender, candidatos a coadjuvante e o risco de Z4. Beleza? Então vamos embora. Já vamos começar aqui com o candidato ao título. Como eu vou levar em consideração 4 times e em cada uma dessas plataformas e são 20 times ao total, então 4 times vão ficar faltando, vão ficar aí sem, que são times que eu acho que não vão entrar em nenhuma dessas disputas, certo? Então vamos lá, vamos embora. Primeiro aqui, candidato ao título, velho. Eu já vou começar aqui com óbvio, isso aqui eu acho que não é novidade pra ninguém. Mas aí vem um que eu acredito que isso algumas pessoas pensam diferente, mas eu acho que é só a questão da posição. Vai vir primeiro aí o Palmeiras, né, como campeão, depois o Fluminense. Mano, depois do campeonato estadual, depois do que o Fluminense tá jogando, sinceramente, me surpreende ele não ficar aqui em primeiro colocado. Por quê? Primeiro, porque o Fluminense ele tá numa fase muito boa. Ele conseguiu, né, o Fernando Diniz, ele conseguiu entrosar todo o time. O time tá jogando solto, leve e com objetividade. É um time que joga pro ataque. Por mais que em algumas partidas o time não usufrua, não goze de muitas finalizações, é um time que quando tem essas finalizações eles aproveitam. Foi o caso claro aí do jogo do clássico, né, contra o Vasco. O Vasco estava pressionando, jogando em cima e tal. O Fluminense praticamente não chegava, mas quando chegou, fez 2 gols com o Cano. Cano, cara, que saudade do Cano, mano.
acabou sendo campeão aí, acabou vencendo a partida. Então, por que o Fluminense não tá em primeiro colocado? Simplesmente porque o Palmeiras, na minha visão, ele ainda consegue ser um pouco mais consistente. Ele consegue jogar melhor, ele consegue ter um controle melhor da partida e sem dar tantos sufocos como o Fluminense dá em alguns momentos. Então acredito que apenas por isso aí o Palmeiras vem em primeiro e o Fluminense em segundo. Em terceiro colocado vem o adversário que vai perder na estreia para o Vasco, tá? Tô cravando aqui, Atlético Mineiro 1-2 para o Vasco. Beleza? Firmou? Fechou. O Atlético Mineiro tá em uma fase boa? Não. Tipo, não tá em uma fase boa. Ah, e tá em terceiro por quê? Simplesmente porque é um time que tem potencial. É um time que tem um meio de campo bom. É um time que tem um ataque bom. É um time que precisa apenas de uma organização. Mas quando se encontrar, tem todo o potencial para brigar por grandes coisas. Eu acredito que tem potencial aí para evoluir e para brigar aí por essa terceira posição. E em quarta posição é o Flamengo. Não é clubismo, tá? Juro, não é clubismo. Eu acredito que o Flamengo ele vai sim ter um início um pouco desafiador, né? Inclusive às 2 horas, agora são exatamente 2 horas e 10, acabei de ver a notícia que o São Paulo foi confirmado como treinador do Flamengo. Então não é clubismo, certo? Se fosse clubismo, o Flamengo para mim seria o risco de G4, mas né, temos que trabalhar com a realidade. E é um time que vai ter um pouco de dificuldade de entrosamento no início, mas mesmo com a dificuldade, a tabela do Flamengo no início é muito positiva. Então vai ser o intervalo, a gordurinha que ele vai conseguir adquirir aí para abrir distância dos outros candidatos. Mas a diferença vai ser justamente nos clássicos, nos confrontos maiores e principalmente nos confrontos com esses outros times aí da parte de cima. Então acredito que com todos esses pontos aí tal, o Flamengo ele vai chegar na quarta posição, mas tá bom, pô, vai conseguir uma vagazinha aí pra Libertadores e tudo mais. Não acredito que ganhe nada esse ano, até porque perdeu, né, vários títulos, mas ainda tem aí a Libertadores e Copa do Brasil fora o Campeonato Brasileiro, mas acredito que com esse time o Flamengo não ganha. Posso estar errado, posso queimar minha língua e o São Paulo fazer um grande trabalho no Flamengo, mas eu não acredito. E sobre o São Paulo e no Flamengo, velho, é o seguinte, eu espero. Eu vou esperar pra ver, sabe? Eu não vou opinar nada. Acho que as pessoas mais próximas a mim, meus amigos, eu já disse, né, que não é. O Flamengo ele tem um defeito muito grande, que é olhar para os nomes de jogadores, nome de comissão técnica e tudo mais. Depois de Jorge Jesus trouxe vários outros portugueses apenas pelo um padrão de foi um português que levou o time para ser campeão, então vai ser um português que vai continuar ganhando tudo, e foi exatamente o oposto de tudo isso. Então aí traz um treinador que tá na Europa, mantendo mais uma vez aquele aquele padrão ali de nome, né? Trouxe o Domenech porque era auxiliar do Guardiola, que estava na Europa. Aí agora trouxe o São Paulo, que tem uma bagagem na Europa também. Então assim, eu vejo que o Flamengo muitas vezes ele se preocupa muito com o nome do que com a qualidade do treinador ou do jogador. Uma prova disso, o Gerson, né? O Gerson voltou aí pro Flamengo. O Gerson voltou aí pro Flamengo, é um jogador que era um jogador muito bom, né? Diga-se de passagem. Mas é um jogador que não tá no seu melhor momento. O Flamengo investiu caro demais nele. Por quê? Muito em consideração ao quem foi o Gerson da primeira passagem, né? Ah, Júlio, mas você tá queimando o jogador, ele pode surpreender. Ele pode vir, pode ter a mesma força de vontade, a mesma determinação para jogar bola, como foi da primeira vez. Mas é um risco. Você tem um time milionário como o Flamengo, mano. Ele tem caixa ali para investir em muitos outros jogadores que podem agregar muito mais positivamente ao clube. Quer um exemplo disso tudo que eu tô falando? Vamos lá. Everton Cebolinha, grande jogador, não tá numa boa fase. O Flamengo gastou muito caro com ele. Não tá numa boa fase. Marinho fez uma grande temporada no Santos. O Flamengo contratou. Não tá numa boa fase. Inclusive, os dois, durante boa parte, eles não eram nem titulares. Então, é um time que investiu muito em nome, e sendo que os que estão mais dando conta do recado são os próprios jogadores ali da casa, que já estão há muito tempo, como o Pedro, como o Gabigol, que durante muito tempo ele deu muito resultado. De novo, pô, fica quieto. Durante muito tempo ele deu um resultado muito positivo.
né? Então, jogadores como o João Gomes, por exemplo, que veio da base, destruiu, e é tanto que já foi vendido. Ayrton Lucas, que é um jogador que chegou sem tanta fama, sem tanta mídia, mas um jogador, um excelente lateral, para mim, um dos melhores laterais hoje do Brasil. Então, assim, o Flamengo ele poderia investir mais em outros jogadores que não tivesse tanto nome, que fossem um pouquinho mais custo-benefício. E assim ele poderia rechear ali seu elenco com peças de fato mais importantes que poderiam agregar mais ao clube. Mas possa ser que eu esteja errado, possa ser que o São Paulo faça um grandíssimo trabalho e leve de fato o time a conquistar títulos e brigar por eles aí nessa temporada. Então fechou, esse é o meu G4 do Campeonato Brasileiro. Esses são os 4 times que eu acho que vai estar. Eu acho que vai estar exatamente nessa ordem: Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo. Beleza? Já vou confirmar aqui. Vamos para a outra plataforma de Pode Surpreender. Mais uma vez sem clubismo e mais uma vez seguindo o critério de que vai estar, eu acredito que esteja exatamente nessa ordem. Então, um time que eu acho que pode surpreender, apesar do começo um pouco conturbado e tudo mais, é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que segue um pouco no mesmo raciocínio do Atlético Mineiro. É um time que tem potencial e principalmente é um time que virou SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Então é um time que não, questão de investimento, questão de questão monetária, não acredito que seja um problema. Então é um time que eu acredito que vai ao mercado, vai se fortalecer, vai fazer contratações e acredito que ele deve estar brigando ali por alguma coisa. Ah, mas já subiu da Série B e já vai pegar a quinta posição? Eu acredito que sim. Acredito que sim, até porque ano passado o Botafogo não fez uma grande temporada, mas ele conseguiu sair da Série B e no ano seguinte já se classificar para uma competição internacional, né, para uma competição para a Sul-Americana no caso. Então, levando em patamares, né, levando em consideração os patamares dos clubes, acredito que o Cruzeiro tem um time muito melhor, muito mais formado, muito mais preparado do que o Botafogo no ano passado. Então, acredito que esse ano o Cruzeiro ele consegue se organizar ali, ponto de conseguir essa posição, né? Conseguir a quinta posição, que possivelmente pode ser uma posição onde já ingresse na Libertadores, uma pré-Libertadores, enfim. E levando em consideração também que o Cruzeiro em 2022 ele não apenas subiu, né? Ele não apenas conquistou o acesso, ele foi campeão da Série B, com várias rodadas de antecedência, com vários pontos de diferença do segundo, terceiro e quarto colocado. Então foi um time que ele jogou bem, jogou fácil, convenceu em 2022, fez o papel de casa tranquilo, direitinho. Então ele chega em 2023 já com essa possibilidade aí de brigar por coisa grande, beleza? O sexto time, esqueci um pouco, o sexto time que eu acredito que pode surpreender nessa competição é o Internacional. Mano, eu acredito, sinceramente eu acompanhei muito pouco do Internacional esse ano, mas eu acredito que o Internacional ele tá muito bem treinado atualmente. Ah, não ganhou, não ganhou, mas eu acredito muito que quando um time ele mantém uma tática de jogo durante um tempo, e eu acredito que esse é o maior erro do Campeonato Brasileiro, que um treinador erra, perde muito e ele é mandado embora com 2, 3, 4 meses de trabalho. Isso na Europa, por exemplo, isso não acontece. Precisa-se de um tempo, obviamente, para você desenvolver todo aquele trabalho. Obviamente não vai se ignorar todo um camarada, como o Vitor Pereira, que só fez perder, tirou o time de 5 competições. Realmente o camarada tá forçando a barra. Mas quando existe uma entrega, quando existe uma evolução em pequenos pontos, por exemplo, o time joga bem, o time pressiona a saída, o time vai lá, joga e tudo mais, consegue meio que conquistar confiança. Ah, beleza, não ganhou o título e tal, mas não tá com uma coisa tão feia de se ver, né? Então eu acredito que o Internacional vai ser um time que pode surpreender aí nesse Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar vem o América Mineiro. Mano, o América Mineiro ele tá jogando muita bola. Tá jogando muita, na minha opinião, tá? Tá jogando muita bola. Conseguiu brigar de frente com o Atlético na final. E acredito que no Campeonato Brasileiro não vai ser diferente. Ele já era um adversário que estava crescendo de rendimento, é um adversário que conseguiu se manter na primeira divisão, conseguiu brigar por coisas grandes na primeira divisão. E acredito que é um trabalho que vai apenas crescendo, né? Acho muito pouco provável que agora o América ele vai regredir
né, e vai voltar a brigar para não cair ou até mesmo ser rebaixado na competição. Acredito que vai ser um time que pode sim surpreender. E em último lugar, né, e no caso em oitavo lugar, o Vasco, meu Vascão, acredito que esse ano vai chegar aí pra já calar a boca de muita gente. Tem muita gente, vai ser rebaixado, não é time mais de Série A e tal. Mano, sem clubismo, eu discordo. O Vasco, ele tá muito bem treinado esse ano. O Vasco, ele tá com um elenco bom, um elenco jovem, um time bem... se você, mesmo que você não seja vascaíno, se você assistiu Flamengo e Vasco, se você assistiu Fluminense e Vasco, Botafogo e Vasco, se você assistiu todos esses clássicos, que são clássicos que vão acontecer no Campeonato Brasileiro, você viu a forma do time jogar. O time tá pressionando, não é um time retranqueiro, não é um time que entra em campo já pensando em pelo menos empatar contra o time grande. É um time que vai pra cima, é um time que pressiona, né? Então é um time que eu acho que sim, esse ano vai brigar por coisas grandes, vai começar aí a ascensão depois de tanto sofrimento do Vasco da Gama. E assim fica o meu pódio dos que podem surpreender nesse ano, né, no Campeonato Brasileiro: Cruzeiro, Internacional, América Mineiro e Vasco. Beleza? Já vou confirmar aqui e já vou para o candidato a coadjuvante. O candidato a coadjuvante vai ser aqueles times ali que não vão. Como minha avó dizia, né? Nem fede nem cheira. Né? Eles não vão pressionar muito, não vão dar muito trabalho, mas não vão também ser tão descuidados a ponto de ficarem em risco ali do G4. São os times ali que vão ficar entre o 12º e 16º colocado. Né? Por aí. Que é justamente aquela linha intermediária onde ficam os times que são rebaixados, né? Aliás, os primeiros times fora da zona do rebaixamento, digamos assim. Eu acredito que um time que vai entrar nessa, Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense foi campeão e tal, é um time bom, é um time que fez a final da Libertadores. Pois é, mano. Assim, ano passado eu torci muito pro Atlético Paranaense contra o Flamengo. Eu torci muito para que fizesse realmente um jogo ali firme, sabe? Um jogo onde eles pudessem ser merecedor da vitória, mas infelizmente não foi. Infelizmente o Atlético Paranaense ele jogou bem durante a competição e tudo mais, mas ele não conseguiu, pelo menos pra mim, não me convenceu. Sério, pra mim não me convenceu. Então eu acredito que vai ser um time aí que vai ser candidato aí a coadjuvante, mas que sim poderá brigar por Sul-Americana, poderá ficar na parte aí numa fase mais elevada, poderá até trocar com alguns desses outros times que eu mencionei. Porém, inicialmente acho que vai ser um time que vai ficar apenas meio da tabela, sacou? Depois vem o Corinthians, né? O Corinthians que também tá numa onda não muito agradável, tá numa onda não muito tranquila. E aí vai ficar em apenas nessa tranquilidade, nem vai pressionar muito, também não vai sofrer tanto, vai ficar só ali no meio da tabela e tudo mais. E aí o Cuiabá, eu ia botar o Botafogo, eu tô em dúvida entre apenas essas duas posições aí, entre o Botafogo e o Cuiabá, certo? É apenas uma troca de posição, mas acredito que o Cuiabá ele tá sendo mais firme dentro de campo, ele consegue jogar de uma forma mais atrativa, digamos assim, né? Um time que é envolvente, é alegre, joga fácil e tal. E o Botafogo ele ainda é um pouco mais travado, peca muito ali na parte na tomada de decisão, na posse de bola e tudo mais. Então acredito que vai ser, mas é apenas uma alteração de posição, algo bem simples. Beleza? Então esses são meus 4 times que são candidatos aos coadjuvantes. São candidatos que eu acho ali que vai ficar ali na meiuca, mas que não vai ser grande coisa, digamos assim. Obviamente respeitando aqui todos os times, respeitando a história e a tradição de todos os times mencionados aqui. Isso é apenas a minha opinião sobre o desfecho do Campeonato Brasileiro. Beleza? E agora vamos para o último, mas não menos importante, risco de Z4. São jogadores, diz aqui risco de Z4, mas eu vou colocar aqui os times que eu acredito que se continuar jogando o que jogaram até agora, podem sim ter problema e acabar sendo rebaixados no Campeonato Brasileiro. Então já vou começar aqui com São Paulo, certo? Dane-se São Paulo, pra mim São Paulo esse ano não vai fazer uma boa temporada, não tá com um time muito bom, tá com um time muito, tá uma metodologia muito
não sei, mano, muito fraca dentro de campo. O time, você vê o jogo contra o Ituano, por exemplo, da Copa do Brasil, foi um desastre total, mano. Foi um desastre ali total, uma total desatenção no estilo de jogo. Então eu acho que ele vai ser aí um forte candidato ao rebaixamento, seguido do Santos, né? O Santos que eu acredito que esse sim, pra mim, tá na zona de rebaixamento. Eu acredito que vai ser um time que vai lutar, né? Não acredito que não no início, mas que não vai conseguir ter fôlego e ter força para bater de frente contra os outros times. Depois vem o Goiás, que também, no meu ver, é um time que não vai conseguir brigar aí bater de frente com os outros para poder evitar um rebaixamento, né? Um possível rebaixamento. E, por último, o Coxa Branca, né? Estou aqui, inclusive, com o manto representando, mas Coxa Branca, infelizmente, não vai dar e vai ser rebaixado também. Então, pessoal, assim está a minha sequência do Campeonato Brasileiro no ano de 2023, levando em consideração os times que eu selecionei. Lembrando que tem outros times ali que não foram selecionados, mas que são times que de fato vão permanecer na Série A e são times que podem brigar por Libertadores, Sul-Americana e etc. Então, Palmeiras em primeiro colocado, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo são jogadores que acredito que vão estar no G4, que vão brigar pelo título. Os que podem surpreender, Cruzeiro, Internacional, América Mineiro e Vasco, são jogadores que podem surpreender aí nessa temporada, devido ao futebol que vem apresentando. Candidato a coadjuvante, que vai ser aqueles times que vão apenas jogar e tal, vão se esforçar bastante, mas vão ficar apenas ali meio de tabela. Atlético Paranaense, Corinthians, Cuiabá e Botafogo. E os times que vão correr riscos para ser rebaixados é São Paulo, Santos, Goiás e Curitiba. Então, pessoal, esse é a minha análise, né? Já vou... não tem como salvar. Dá só uma olhada aqui na avaliação do público. Candidato ao título: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro. É o que eu falei, só que, né, em ordens diferentes. Pode surpreender nenhum dos que eu falei. Candidato a coadjuvante: Fortaleza, América Mineiro, Corinthians, São Paulo, Bragantino e Internacional. Também um pouco diferente do que eu pensei, do que eu penso. E risco de Z4, Botafogo, Cuiabá, Goiás, Curitiba, Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro são os times que vão estar brigando pela parte de baixo, para não serem rebaixados aí na parte de baixo da tabela. Então, galera, essa foi minha análise. Lembrando mais uma vez, porque eu tenho certeza que eu vou ouvir muitos comentários. Mas Júlio é clubismo, é clubista e não tem nada a ver e tal. É apenas o que eu acho, é apenas a minha opinião, é apenas o que eu penso depois principalmente dos campeonatos estaduais que eu assisti. E eu acredito que vai estar mais ou menos assim. Beleza? Os candidatos ao título, os times que vão brigar pelo título, os times que vão brigar ali pela fase pré-Libertadores, Sul-Americana, os times que vão apenas ficar ali no meio de tabela e os times que vão estar ali brigando para não serem rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2024. Então, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse bate-papo, desse entrosamento, desse momento assim bacana, gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive tá ali, ó, minha chuteirinha, né? Todo o vídeo ficou ali atrás. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu like, comenta aqui o que você achou diferente, comenta se fugiu muito do que você espera, comenta se é basicamente isso que você pensa também. E sobre os outros times, comenta aqui em que plataforma eles estariam, aqueles times que eu não selecionei. Beleza? E é isso aí, forte abraço, até a próxima e fui.